Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? As diagonais do paralelogramo ABCD estão contidas nas retas R 2y menos x igual a 2 e S x mais 2y igual a 8. As retas R e S se encontram no ponto X. Sabendo-se que C é o par 8, 5 e que a equação da circunferência inscrita no triângulo ABX é x menos meio elevado ao quadrado mais y menos 5 meios elevado ao quadrado igual a 5 quartos, determine a área de ABCD. Essa questão aqui ela não é muito difícil, mas ela é bastante trabalhosa, tá? Vai demorar bastante tempo para a gente poder resolver essa questão. Tá ok? Vamos lá? Como as coordenadas de x, né, que eu defini aqui como x, yx é o ponto de intersecção entre R e S, a gente tem que resolver esse sistema aqui para poder descobrir as coordenadas x e yx. Tá? Aqui que eu vou fazer aqui, eu peguei e isolei x e isolei yx aqui, né? Então fica yx é igual a x mais 2 sobre 2. Né? Passando esse menos x para cá, vai ficar mais, né? E dividido por 2. Tá? Aí eu substituir isso aqui nisso aqui, tá? Então fica xx mais 2yx igual a 8, né? O que implica que xx mais 2, que multiplica x mais 2 sobre 2, é igual a 8, né? Esse 2 vai cancelar com o 2 aqui, aqui esse 2 vai passar para cá, vai ficar 6 aqui fica 2x igual a 6, né? O que implica que xx é igual a 3, tá? Substituindo aqui nessa equação aqui, eu obtenho que aqui é 3 mais 2, 5 dividido por 2 dá 5 meios, então yx é 5 meios. Tá ok? Então eu já sei as coordenadas de x, do ponto x, né, que é a intersecção entre R e S, que é essa coordenada aqui. Tá ok? Bom, observe que o ponto C aqui, né, vamos começar desenhando no plano cartesiano aqui, tá? Então o ponto x está aqui, tá? Que é de coordenadas 3, 5 meios. O ponto C está aqui, que é o de coordenadas 8 e 5, tá ok? Aqui tem a reta S, aqui é a reta R, tá? Observe que a reta R, quando o y é 0, né, o x é menos 2, tá? E aqui a coordenada, aqui se você colocar y0 aqui na reta S, x é igual a 8, tá ok? Então eu cruzo o eixo x aqui para a abscissa 8, né? Da mesma forma para a coordenada, para a ordenada, né? Que cruza o eixo das ordenadas. Quando eu faço aqui x igual a 0, eu tenho o y igual a 1, né? Que é esse ponto aqui, tá? E para S, quando o x é 0, o y é 4, que é esse ponto aqui. Ok? Bom, eu denominei que o ponto... observe que tem que ter um vértice. Como esse ponto aqui é o ponto médio, né, de cruzamento das duas diagonais, tá? Esse ponto aqui, ele é equidistante de C, ele é o ponto médio, né, entre o segmento C e o vértice oposto. Tá ok? Porque ele é o cruzamento das diagonais, né? Aqui pode ser o vértice A ou B, tá? Eu nomeei aqui de A, mas você poderia nomear de B também. Mas o vértice A não pode estar desse lado aqui, tá? Por quê? Porque essa circunferência aqui, ela tem centro em meio e 5 meios, que é um ponto por aqui, mais ou menos, tá ok? Então quer dizer que a circunferência vai ter tangente aqui, certo? Como o triângulo ela é inscrita no triângulo ABX, o lado AB tem que estar desse lado aqui. Tá ok? Porque ela é tangente, o centro dela é aqui, ela é tangente a essas duas diagonais aqui, e é tangente também ao lado AB, né, que é para poder ser inscrita no ABX, tá? Então aqui tem que ser A ou B, eu nomeei aqui A, mas poderia ser B também, tá ok? Como esse aqui é o ponto médio desse segmento AC aqui, eu posso calcular então a coordenada de A, tá? Tomando x como ponto médio. Então, eu sei que o xx é o ponto médio entre A e C, né? Então, as coordenadas xx, ele é a média aritmética do xa e do xc, né? Então, xa mais xc sobre 2. Então, xa é igual a 2 vezes 3 menos 8, né? Porque você passa esse 2, como o xx é 3, né? Que fica 2 vezes 3, menos o xc, que é 8, né? Então, aqui fica xa igual a 2 vezes 3, menos 8, que é igual a menos 2. Tá? Então, o A está nesse ponto aqui. Tá? O YA, só para conferir, né? O YX é igual a YA mais YC sobre 2. Né? Então, YA é igual a 2 vezes YX aqui, que é 5 meios, né? Menos o YC, que é 5. Né? Aqui dá 5, menos 5 dá 0. Então, quer dizer, o ponto A está no ponto menos 2, 0. Tá ok?
Então aqui está no ponto menos 2, 0, tá? Que é exatamente o ponto em que essa reta R aqui, ela cruza esse ponto aqui, cujo o eixo das abscissas, né? Observe quando você coloca aqui y igual a 0, x é igual a menos 2, né? Que é exatamente esse ponto que ele cruza aqui. E quando você coloca y igual a 0 aqui, o x é igual a 8, que é esse ponto que cruza aqui, tá? Quando você faz aqui x igual a 0, o y é igual a 4, que é esse ponto aqui, né? Que é essa reta que cruza o eixo y. E quando você faz x igual a 0 aqui, y igual a 1, que é o ponto em que essa reta R aqui cruza o eixo y aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, pela equação da circunferência, eu tenho que o centro dela é meio e 5 meios, né? E o raio dela esse aqui é o raio ao quadrado, né? Pela equação da circunferência, que é o raio ao quadrado, né? Então o raio é a raiz de 5 sobre 2. Tá ok? Observe que a circunferência aqui, ela tem que tangenciar essas duas retas aqui, né? Que são as duas que as diagonais pertencem, né? Essas duas retas aqui. Então, a circunferência, o centro dela está aqui, tá? E a circunferência está aqui, porque ela tem que tangenciar aqui essas duas retas aqui, tá ok? Parte da solução desse problema aqui é muito importante fazer um bom desenho, tá? Se você fizer um desenho de qualquer jeito, você vai ter dificuldade aqui para resolver, tá? Você tem que fazer um desenho bem caprichado aqui para poder entender o problema. Então aqui você tem as duas diagonais e tem aqui a reta, a circunferência tangente às duas diagonais aqui, tá? Bom, agora o outro ponto, o outro vértice vai estar nessa diagonal, nessa reta aqui, né? Situado nessa reta aqui, e vai tangenciar a circunferência aqui, que é exatamente o ponto B, tá? Então o ponto B está aqui, tá? E aqui é a reta tangente a circunferência aqui, passando pelo ponto A, tá? Daqui já dá para dar uma ideia do paralelogramo, né? Que é esse lado aqui vai estar aqui, esse lado vai ter um ponto D aqui que é oposto, X é o ponto central, né? É o ponto médio, né? Desse segmento aqui, então vai ter um ponto D aqui, e aqui vai ter o ponto A, então quer dizer que o paralelogramo vai estar aqui, tá ok? Bom, vamos chamar de beta a medida desse ângulo aqui, tá ok? É o ângulo formado pela reta R e o eixo X. Então, logo a tangente de θ é igual ao coeficiente angular da reta R. Tá? Se a gente souber, a gente já sabe, né? Se a gente tem a equação da reta, então a gente pode calcular o coeficiente angular dessa reta aqui e é igual a tangente de beta. Tá ok? Então, para essa equação de reta aqui, você isolando o y, fica com y igual a x mais 2 sobre 2, né? Que implica que o coeficiente angular é meio, né? Aqui é meio aqui. Tá ok? Então, a tangente de beta é meio. Bom, vamos chamar de tx o ponto em que a circunferência aqui tangencia essa reta R aqui, tá? Então você vê que aqui esse ângulo aqui é 90 graus, né? Porque o ponto de tangência aqui é o ponto em que o raio aqui faz 90 graus com a reta tangente, tá? Logo a gente pode dizer que essa distância daqui até aqui, que é o ACC ao quadrado, né? Que é essa distância aqui entre o centro da circunferência e o ponto A, é igual a essa distância daqui até aqui, que é o ATX ao quadrado, mais essa CC aqui, que é o centro da circunferência, né? TX, ou seja, essa medida desse cateto aqui, a hipotenusa ao quadrado, né? É igual a medida desse cateto aqui ao quadrado, mais a medida desse cateto aqui ao quadrado, tá? Bom, a gente sabe que CC, TX é igual ao raio, que é igual a raiz de 5 sobre 2. Tá ok? Esse 2 cateto que a gente sabe quanto é que vale. E essa distância aqui, a hipotenusa, a gente pode calcular, né? Porque a gente tem as coordenadas do centro da circunferência e tem as coordenadas de A. Tá? Então, você pode calcular essa distância aqui como a diferença das abscissas, né? Ao quadrado, essa distância aqui ao quadrado, né? É igual a diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado, tá? Entre o ponto A e o ponto C, CC, né?
Aqui então eu sei que essa distância aqui é ao quadrado, né? É igual ao ACC ao quadrado, é igual a coordenada XA é menos 2, e o YA é meio, né? Desculpe, o XCC é meio, né? E o abscissa, a ordenada do ponto A é 0 e a ordenada do ponto C é 5 meios, né? Então fica ACC ao quadrado é igual a menos 2 menos meio ao quadrado, mais 0 menos 5 meios ao quadrado, que é igual a 25 sobre 2. Tá? Logo, essa distância aqui, o ACC ao quadrado, é igual a essa distância aqui ao quadrado, né? Que a gente não sabe ainda, tá? Mais essa distância aqui ao quadrado, ou seja, a hipotenusa é igual a esse cateto aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, né? Dessa forma, então, 25 sobre 2, que é o ACC ao quadrado aqui, é igual ao ATX ao quadrado, mais a raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, né? Que implica que o ATX ao quadrado é igual a 45 sobre 4. Como é que eu cheguei nessa conclusão aqui, né? Isso aqui ao quadrado dá 5 quartos, né? Então, isso aqui passa para cá com menos 5 quartos. Aqui é 50 quartos. Então, dá 50 quartos menos 5 quartos, dá 45 quartos. Tá ok? Aí você sai na raiz quadrada aqui, como aqui 45 é 9 vezes 5, a raiz quadrada de 9 é 3, né? Então fica 3 raiz de 5 sobre 2. Tá ok? Então essa aqui é a distância daqui até aqui, é 3 raiz de 5 sobre 2. Logo a gente pode calcular a tangente de alfa, né? A tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é CC TX, sobre o cateto adjacente, que é ATX, né? O CCTX é o raio da circunferência, que é 5 raiz de 5 sobre 2, né? E o ATX, foi o que a gente acabou de calcular, né? 3 raiz de 5 sobre 2, né? O 2 estava no denominador aqui, passa para cá no numerador, né? Então você vai cancelar o 2 com 2 aqui, e o raiz de 5 com raiz de 5 aqui, então aqui dá 1/3. Então essa tangente de alfa aqui é 1/3. Tá ok? Bom, vamos chamar de TB esse ponto tangente do outro lado, né? Que é a tangência aqui da circunferência com essa reta T aqui. Tá ok? Aqui da mesma forma, né? Esse ângulo aqui é 90 graus, porque aqui é tangente, né? E você vê que esse triângulo aqui, né? O ATXCC, ele é congruente com o ACCTB aqui, né? Por quê? Porque esse cateto aqui é igual a esse, a hipotenusa eles compartilham, né? Quer dizer que então, como isso aqui é retângulo, isso aqui é retângulo, esse lado aqui é igual a esse lado, esse cateto aqui é igual a esse cateto aqui. Tá ok? Então quer dizer que se congruentes esses dois triângulos aqui são congruentes. Logo esse ângulo aqui mede alfa também. Tá ok? Se esse ângulo mede alfa e se esse ângulo aqui mede alfa, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, TXATB aqui, tá? Ou TBATX aqui, mede 2α, né? Que é a soma de alfa mais alfa aqui, tá? Então dá para calcular a tangente desse 2α aqui, que é igual a tangente de alfa mais tangente de alfa sobre 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de alfa. Isso aqui eu tirei da fórmula da trigonometria da tangente da soma de dois arcos, né? Só que aqui no caso os arcos são iguais. Tá ok? Então fica 2 tangente de alfa igual a 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Como a tangente de alfa é 1/3, né, você pode substituir aqui tangente de alfa por 1/3. Né? Então fica aqui 2, né, que multiplica 1/3, 2/3 aqui, vezes 1 sobre 1 menos 1/3 ao quadrado. Né? 1/3 ao quadrado é 1/9. Então aqui multiplicando em cima e embaixo por 9, dá 9 menos 1 é 8, 8 nonos, né? O 9 vai para cima, fica 9 oitavos aqui, tá? Aqui por 2 dá 1, aqui 8 por 2 dá 4, né? E aqui 9 dividido por 3 dá 3. Então a tangente de 2α é 3 quartos. Então já calculou a tangente desse ângulo aqui, certo? Bom, por que eu fiz tudo isso? Porque se eu descobrir o coeficiente angular da reta T aqui, né? Eu consigo, e eu sei que ela passa pelo ponto A, o que acontece? Eu consigo calcular esse ponto aqui, que é o ponto de intersecção, né? Entre a reta S aqui e a reta T, que é exatamente o meu ponto B. Descoberto o B fica fácil, né? Porque eu sei A, sei B e sei C, então eu consigo calcular a área desse triângulo aqui, né? Como a área do paralelogramo é o dobro dessa área aqui, porque o outro triângulo que tem aqui é simétrico a esse, né? Então fica fácil. Você calcula uma área de um triângulo, você tem que calcular a área do paralelogramo, tá? Então é só calcular o ponto de intersecção aqui, tá? Bom, como é que eu vou calcular o coeficiente angular da reta T? Eu calculo a tangente desse ângulo ômega aqui, certo?
a tangente de ômega é igual a, como aqui é 2α, né, e aqui é beta, o ômega vale 2α mais beta, né? Então eu calculo a tangente de ômega como a tangente de 2α mais beta, que é a tangente de 2α mais a tangente de beta, sobre 1 menos a tangente de 2α vezes a tangente de beta. Aqui eu já calculei agora há pouco que o tangente de 2α é 3/4, né? E o tangente de beta é meio também, que a gente já tinha calculado anteriormente, que é o coeficiente angular da reta R aqui, certo? Então fica 3/4 mais meio sobre 1 menos, que é a tangente de 2α é 3/4 vezes a tangente de beta, que é meio, né? Aqui vai ficar 2/4 com 3/4 dá 5/4, né? Dividido por aqui dá 3/4 vezes meio dá 3/8, aqui dá 8, multiplica 8 em cima e embaixo, né? Fica 8 menos 3 dá 5, e aqui embaixo fica 8, né? Então fica 8/5 aqui. 5 cancela com 5 e 8 dividido por 4 dá 2. Então a tangente de ômega, que é esse aqui, é 2. Então esse aqui é o coeficiente angular da reta T, tá ok? Bom, sabendo o coeficiente angular da reta T e sabendo que ele passa aqui pelo ângulo, pelo ponto A, né? Isso aqui fica fácil de determinar a equação da reta T, né? Então, a gente sabe o coeficiente coeficiente angular da reta T é a tangente de beta, de ômega, né? Que é igual a 2. Agora a gente faz, então, a gente sabe, podemos escrever a equação reduzida da reta T como y igual a mtx mais k, né? Como mt é 2, fica 2x mais k aqui, né? E k aqui é uma constante a ser determinada. Mas é fácil determinar a constante porque a gente substitui pelas coordenadas de A aqui, né? Porque A pertence a T, né? Então, substituindo o A aqui na equação, né, eu obtenho que K é igual a 4. Né, como o y de A aqui é 0, né, é igual a 2, que multiplica menos 2 mais K, né, que implica que K é igual a 4. Assim, a equação da reta T é y igual a 2x mais 4. Né? Bom, como o ponto B é a intersecção entre S aqui e T, né, eu tenho que resolver esse sistema aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego e resolvo, eu substituo essa igualdade aqui, y igual a 2x mais 4 aqui. Né? Então eu fico com xb mais 2, que multiplica 2xb mais 4 é igual a 8. Tá? Isso aqui dá 4xb e aqui dá 8. Né? Esse 8 vai cancelar com esse 8 aqui, vai dar 0. Então aqui fica 5, 5xb igual a 0, que implica xb igual a 0. Tá? E o yb, substituindo 0 aqui, dá yb igual a 4. Tá ok? Então o B é ponto 0,4. Tá ok? Ele está aqui sobre o eixo Y. Observe que a área do paralelogramo, que eu tinha comentado anteriormente, né? A área do paralelogramo é essa área aqui, né? É 2 vezes essa área aqui, né? Porque o paralelogramo ele é simétrico, né, em relação a essa diagonal aqui. Então esse triângulo aqui, né, é congruente com esse triângulo aqui, né? Então quer dizer que a gente calcular essa área aqui, a gente calcular do paralelogramo, porque é só duplicar por 2, multiplicar por 2, tá? Bom, tem várias formas de fazer isso aqui. Você pode aplicar aqui, como você tem as coordenadas desses 3 pontos aqui, você pode calcular a área desse triângulo aqui, aplicando aquela fórmula da geometria analítica, né, da cálculo da área do triângulo, né, fazendo determinante com essas coordenadas, essa coordenada aqui, tá ok? Bom, isso aqui eu usei no vídeo passado que eu fiz a resolução da prova do ITA da primeira fase, que teve também que calcular a área de um triângulo, tá? Aqui eu vou usar um artifício diferente, tá ok? Para dar um outro enfoque aqui no problema, tá bom? Então, imagina que você tem uma reta aqui, uma reta V que passa pelo ponto B, tá? Que ela é paralela ao eixo X e ela cruza aqui o paralelogramo, tá? Vamos dessa forma, né, que a gente tem o coeficiente angular de V, ele é igual a 0, né, porque ela é paralela aqui ao eixo X, tá? Então o coeficiente angular de V aqui é 0, certo? Então o que a gente pode dizer que a equação reduzida de V é y igual a 4, tá ok? Porque ela passa aqui pelo ponto 0,4, que são as coordenadas de B, tá ok? Bom, vamos chamar de W a intersecção dessa reta V aqui com essa diagonal aqui. Tá? Então as coordenadas de W são xw e yw. Tá, okay?
Como o W pertence a essa reta aqui, o YW é 0, é 4, né? O YW aqui é 4, tá? O XV a gente pode calcular, tá? Como é que a gente calcula o XW aqui, né? A gente sabe que ele pertence a essa reta R aqui, né? Então, o 2YW menos XW é igual a 2, né? Como a gente sabe que o YW aqui é 4, aqui fica 2 vezes 4 menos XW igual a 2, né? O que implica que XW é igual a 6, tá ok? Aqui é 2 vezes 4, 8, né? O XW passa para lá, 8 menos 2 dá 6, tá ok? Então, as coordenadas de W são 6 e 4. Tá ok? Observe que esse triângulo aqui, né? Observe esse triângulo aqui, tá? O BWC. E esse triângulo aqui é BWA, tá ok? Esse triângulo ABC, a área desse triângulo ABC aqui é igual à soma da área desse triângulo BWC com o BWA, tá ok? A área do triângulo ABC é a área do triângulo BWC mais a área do triângulo BWA. Tá ok? Bom, como é que a gente pode calcular a área desses dois triângulos aqui? A gente sabe, vamos chamar de H1 essa área aqui, essa altura aqui, a altura do triângulo BWC, tá ok? E de H2 a área desse triângulo aqui BWA, tá? A gente pode dizer que a área do triângulo BWC é essa distância M aqui, vezes H1, né? E a área desse triângulo BWA aqui é esse M aqui, vezes H2, ok? Metade, né? Metade de M vezes H1 é a área do BWC e a área do BWA é metade do MH2, tá? Então você sabe que a área do triângulo ABC é igual à área do triângulo BWC mais a área do BWA, que é igual a meio de M vezes H1 mais meio de M vezes H2, né? Então, fazendo essa soma aqui, é meio de M vezes H1 mais H2. Tá? Agora, M é a diferença da abscissa de W e da abscissa de B. Né? Então, a abscissa de W é 6 e a abscissa de B é 0. Então, o M vale 6. Essa distância aqui vale 6. Tá? E o H1 mais H2 é a diferença entre a ordenada do C e a ordenada do A. Né? A ordenada do C aqui é 5. Por que disso? Né? Porque você vê que essa distância daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui, é exatamente a diferença, né? entre a ordenada de C e A. Né? Então, isso aqui daqui até aqui é 5 menos 0, que é 5. Ok? Então, a área do triângulo ABC vale meio de 6, 6 que é o M, né? Vezes a soma disso aqui, que é 5, que dá 15, né? Porque aqui dá 30, dividido por 2 dá 15. Ok? Mas ele não quer a área do triângulo ABC, ele quer a área do paralelogramo, né? Então só multiplicar por 2 aqui. Ok? Então a área do paralelogramo ABCD é 2 vezes a área do triângulo ABC, é igual a 2 vezes 15, que é 30. Ok? Então nossa resposta é que a área do paralelogramo ABCD mede 30. Essa é complicada, né? Essa é trabalhosa. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!